Amém. Nós queremos saudar a amada igreja com a graça, com a paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Eu queria que você, nessa manhã, pudesse abrir a sua Bíblia lá no livro de Oséias, capítulo 13. Oséias, capítulo 13. Esse tempo, quando a gente pensa que a gente vai ter o controle dele nas nossas mãos, Deus mais uma vez revela que não, né? Que nós não temos controle absolutamente de nada. E eu entendo que todas essas coisas que vão acontecendo, elas têm como propósito gerar no nosso coração uma dependência maior, um desafio de consagração permanente nas mãos do Senhor. Como o pastor Silvio ilustrou bem aqui, as mãos do Senhor são bem mais fortes, são bem maiores, alcançam muito mais longe do que as nossas próprias mãos. Oséias capítulo 13, o versículo 5 e 6 diz assim: Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinham pasto, eles se fartaram, e uma vez fartos, ensoberbeceu-lhes o coração, por isso se esqueceram de mim. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinham pasto, eles se fartaram, e uma vez fartos, ensoberbeceu-lhes o coração, por isso se esqueceram de mim. O versículo 9 diz assim: A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Onde está agora o teu rei, para que te salve de todas as tuas cidades, e os teus juízes, dos quais dissestes: dá-me rei e príncipes? Dei-te um rei na minha ira, e tu tirei no meu furor. Capítulo 14, diz assim: Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tendes convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor, e dizei-lhes: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos: a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal, e florescerão como a vide. A sua fama será como do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa manhã. Eu quero te agradecer, Pai querido, porque, ó Deus, o Senhor está conosco. E todas as vezes, Pai, que o Senhor nos oferece um novo dia, o Senhor nos oferece também a possibilidade, ó Deus, de um tempo de renovo e um tempo, Pai querido, de estarmos, ó Deus, consagrados, ó Deus, e rendidos aos teus pés.
Ó Deus, por isso, toma-nos nas Tuas mãos nessa manhã. Ó Deus querido, enche o nosso coração, ó Deus, com a Tua presença, enche o nosso coração com a Tua palavra, enche o nosso coração, ó Deus, com Teu Espírito Santo, ó Deus querido, para que nós possamos, ó Deus querido, caminhar, ó Deus, de acordo com a Tua vontade, entendendo, Pai querido, que aquilo que o Senhor tem é infinitamente melhor, ó Deus, do que tudo que nós possamos almejar nessa terra, que aquilo que o Senhor nos oferece, Pai querido, é infinitamente melhor, ó Deus querido, do que todas as nossas possibilidades. Por isso, Deus querido, ó Deus, toma-nos nas Tuas mãos, nesse tempo de luta, nesse tempo de ameaça, nesse tempo, Pai querido, onde tantas coisas, Pai, nos entristecem, renova o nosso coração, ó Deus querido, com a Tua palavra, ó Deus querido, e manifeste a Tua presença gloriosa, ó Deus, nos impulsionando a se consagrar. Dá-nos, ó Deus querido, enche-nos, Deus, nessa manhã com Teu Espírito, para que possamos falar, ó Deus, mas também para que possamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria compartilhar contigo, nesse tempo estranho, né, a gente está aí diante de uma situação, né, pior do que estávamos no início da pandemia. Parece que as coisas se aceleraram, multiplicaram, né, de uma forma assustadora. E aí a gente está sempre tentando encontrar uma razão, um motivo, alguém para a gente poder responsabilizar, né, sobre todo o movimento. E às vezes a gente não percebe que existem algumas coisas que nós mesmos precisamos fazer, que nós mesmos precisamos agir e reagir de acordo com aquilo que é do coração de Deus. E olhando esse livro, né, de Oséias, eu encontro aqui algumas respostas, algumas direções de Deus, né, que são importantes para a nossa caminhada. Oséias, um dos profetas menores, ele foi chamado por Deus para profetizar em Israel numa época, segundo alguns historiadores, numa época até de uma certa estabilidade econômica, mas de uma profunda pobreza espiritual, de uma profunda miséria espiritual. E as pessoas misturavam todas as coisas e elas não voltavam o coração para aquele que poderia verdadeiramente trazer toda a direção que Deus tinha para a vida deles. E aí a história desse homem é uma história de muita dor, de muito sofrimento, né? Ele casou-se com uma prostituta e durante toda a sua vida e no exercício do seu ministério, ele esteve lidando com a infidelidade da sua esposa e com a infidelidade do povo de Israel. E Deus foi trabalhando diante de toda essa situação de dor para que o povo pudesse voltar para Deus, pudesse voltar o coração verdadeiramente para o Senhor. E aí, olhando essa história, querido, eu vejo Deus mostrando algumas coisas importantes aí para nós. Primeira coisa, né, que o texto mostra para nós, revela para nós o nosso coração, revela para nós como é o nosso coração, como nós somos facilmente atraídos por coisas que não são direções de Deus para a nossa vida e que nos tiram da direção do Senhor. Esse texto mostra para nós, além de revelar o nosso coração, mostra para nós um caminho, aponta para nós um caminho, uma direção, para que a gente, né, perceba como nós somos e aquilo que Deus está oferecendo para nós. E quando nós temos diante de nós uma direção, um caminho, né, a gente está diante de uma decisão. A gente está diante de uma decisão. Verdade ou não? Você tem um caminho, alguém apontou um caminho, ou você decide seguir, ou decide não seguir. Você está diante de uma decisão. Então o texto mostra o nosso coração, aponta um caminho e nos desafia a uma decisão. E aí, queridos, olhando para essas pequenas porções que nós lemos aqui,
eu queria pensar um pouquinho exatamente como é o nosso coração, né? Como é o nosso coração? A primeira coisa que nós colocamos aqui, o texto revela o nosso coração. Talvez você olhe assim e fale assim, o meu não. Eu disse que o texto revela o nosso coração. Todos nós, né, temos essa facilidade, revela o nosso coração. O versículo 5 e 6 que nós lemos, ele diz assim, que Deus encontrou o povo de Israel em terra muito seca. Quem consegue se identificar com isso? Quando Deus me achou, querido, eu estava num deserto. Eu estava vivendo talvez o pior momento da minha vida. Eu estava atolado na lama, atolado no pecado, eu estava num deserto. E o texto diz aqui que Deus conheceu, achou Israel em terra muito seca. E aí ele coloca assim, quando tinham pasto, eles se fartaram. O povo veio para Deus e foi alimentado por Deus. Foi alimentado por Deus. E aí vem um negócio interessante, ele diz assim, uma vez fartos, o coração deles ensoberbeceu-lhes e eles se esqueceram de Deus. Já aconteceu isso com alguém aqui? Né? Talvez você diga assim, comigo ainda não. Mas vamos avançar um pouquinho que talvez você vai falar assim, já aconteceu. Né? Queridos, o maior problema de Israel é o maior problema que eu e você temos. E o maior problema que Israel tinha e que eu e você temos é exatamente o sentimento de autossuficiência. E a gente não percebe quando entra. A gente não percebe quando essa sutileza penetra no nosso coração. Quando a gente vem para Deus, a gente vem em total rendição, porque a gente está quebrado, a gente está no deserto, a gente não tem para onde correr, a gente não tem para onde sair, a gente não tem para onde andar. Mas à medida que a gente vai sendo abençoado, à medida que a gente vai sendo suprido, à medida que Deus vai nos agraciando com a sua presença, né? Ao invés da gente aprofundar no relacionamento com Deus, a gente naturalmente relaxa em nosso relacionamento com Deus. Verdade ou não? Né? Se você está na luta, você ora bastante. Se você não está na luta, você ora menos. É ou não é assim? A gente vai relaxando. E automaticamente, sem perceber, a gente começa a confiar na gente mesmo. A gente começa a confiar nas coisas que a gente conquistou, a gente começa a confiar nas coisas que a gente construiu, a gente começa a confiar na conta bancária, a gente começa a confiar nas coisas que Deus, pela sua misericórdia, concedeu para nós. Concedeu para as nossas vidas, para que a gente pudesse andar. Por isso que no versículo 9, ele diz assim, a tua ruína, ó Israel, vem de ti mesmo. Vem de ti mesmo. Não vem de outra fonte. Vem do fato da gente relaxar na nossa vida com Deus, da gente deixar Deus, deixar a direção do Senhor. E se a gente se afasta de Deus, querido, o que começa a ganhar força nas nossas vidas? Eu gosto muito de pensar, querido, quando Jesus foi sepultado, né? O texto diz assim que no dia seguinte, as mulheres, todas as seguidoras de Jesus, né, conseguiram especiarias, bálsamos e coisa arada toda, e elas estavam indo em direção ao túmulo para derramarem todo aquele perfume, prepararem o corpo, tentando manter o corpo de Jesus um tempo mais. E essas práticas, queridos, elas tinham uma palavra de que Jesus ressuscitaria.
Mas automaticamente, naquele tempo difícil que Jesus passou indo para a cruz, né, a palavra diz que os discípulos todos ficaram meio de longe. E quando a gente fica meio de longe, querido, as coisas velhas começam a voltar. As práticas antigas começam a voltar. As práticas antigas começam a conquistar o nosso coração. Por isso ele diz assim: a tua ruína vem de ti, e só de mim o teu socorro. João 16, versículo 8, quando Jesus está ali preparando os discípulos para aquilo que iria acontecer, e ele está falando assim: vai acontecer, mas eu não vou deixar vocês órfãos, o Espírito vem, e quando o Espírito vier, ele diz assim, ele convencerá o mundo, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí quando ele vai explicar isso, ele diz assim, do pecado, porque eles não creem em mim. Do pecado, porque não creem em mim. Aí, querido, quando a gente começa a andar pela nossa força, quando a gente começa a andar pelas nossas próprias estratégias, a gente está confiando em Deus ou está confiando em nós? A gente está crendo em Deus ou está crendo em nós mesmos? O Espírito vem para nos tirar, desse nível de confiança, para nos levar para mais perto dele. Quando eu digo que o texto revela o nosso coração, querido, porque nós somos assim. Nós somos assim. Nesses 30 e poucos anos de caminhada com Deus, eu já vi tanta coisa, tanta gente de Deus, tanto homem, tantas mulheres fervorosas em Deus, buscando de Deus, clamando pela presença de Deus, e quando recebe o socorro de Deus, começa a relaxar. Já não ora mais como orava, já não busca mais como buscava, as outras coisas começam a ganhar o coração, e aquilo que é do coração de Deus começa a ficar em segundo plano. Começa a ficar em segundo plano. A autossuficiência, ela é extremamente sutil. E a gente tem isso no coração. Se a gente não vigiar, o nosso coração, ele é seduzido e ele é enganado. E quando menos a gente percebe, a gente está no cativeiro. Assim acontecia com Israel o tempo inteiro. Você olha a história do povo de Israel, é exatamente isso. Eles vinham, voltavam o coração para Deus, Deus os elevava. Quando eles estavam, vamos dizer assim, com as coisas aparentemente resolvidas, eles começavam a deixar de confiar em Deus. E de repente, sem perceber, se perguntasse para eles, por que vocês foram para o cativeiro? Talvez nenhum deles soubesse dizer. Foi por causa disso, disso e daquilo. É mais ou menos aquilo que a gente encontra lá nas cartas do Apocalipse. Quando Deus está chamando o povo de volta para o primeiro amor. Ele diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. E eu fico pensando, querido, o exercício que é lembrar de onde foi que a gente caiu. Porque a autossuficiência não parece pecado. É uma sutileza, mas que nos afasta da presença de Deus. Nos tira da dependência de Deus. Faz sentido, querido, para você isso? A segunda coisa, querido, se eu entendo isso, se eu percebo isso, se eu descubro isso, Deus aponta para nós um caminho. O capítulo 14 começa dizendo assim, volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tendes convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios.
se eu consigo descobrir, se eu consigo perceber esse vacilo do meu coração, Deus me aponta um caminho de construção, de reconstrução. Deus me aponta um caminho para a volta. E o caminho chama-se arrependimento. Porque, queridos, não basta ter clareza daquilo que nos destrói, se nós não tivermos atitudes de arrependimento e mudança. Tem muita gente que sabe o caminho que destrói, só que não tem atitude de arrependimento e mudança. Tendes palavras de arrependimento. Agora, quando eu penso nisso, querido, eu preciso lembrar que eu e você, que nós herdamos uma herança de nosso irmão, lá do início de todas as coisas, chamado Adão. E essa herança, ela nos acompanha até hoje. Essa herança está presente nas nossas vidas o tempo todo. Que herança é essa? A capacidade de se justificar, né? Antes de arrependimento, a gente quer se justificar. Ou é assim só comigo ou com você também? Né? A gente quer se justificar, querido. A gente recebeu isso como herança de Adão, a gente quer se justificar, e nessa tentativa de se justificar, a gente se machuca e a gente envolve muitas pessoas ao nosso redor. Gênesis 3:8 diz que Adão, quando procurado por Deus, né, ele pecou e ele fez exatamente aquilo que a gente faz, a gente quer se esconder quando a gente erra. E Deus vem e procura Adão. Onde estás? E aí começa um processo que nós lidamos com ele até hoje. Todas as vezes que nós nos escondemos da presença de Deus, querido, a gente sofre, e a gente se machuca, e a gente machuca outros. Essa herança que nós temos, ela vem, às vezes, destruindo pessoas, enfraquecendo famílias, enfraquecendo a igreja, de cumprir aquilo que o Senhor deseja que a gente cumpra. Eu estava pensando aqui, querido, lá no Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 6, nós encontramos a história de um homem paralítico, necessitado, miserável, né, que estava esperando um milagre acontecer na sua vida durante 38 anos. E ele está ali perseverando durante 38 anos. 38 anos. Lutando, tentando resolver um problema, tentando resolver uma luta, tentando resolver uma dificuldade. Mas a gente percebe que quando Jesus chega para esse homem, ele já não era apenas paralítico. Ele se tornou cego. E ele não se tornou cego fisicamente. Ele se tornou cego emocionalmente. Toda a expectativa dele de receber o milagre, ela já não existia mais, ele estava apenas na beira do tanque. Mas ela já não existia mais, porque ele já tinha desistido da sua cura. Porque quando Jesus pergunta para ele se quer ser curado, ele começa a apresentar toda a dor que está no seu coração, dizendo, ninguém me ajuda, quando eu faço um movimento, tem alguém mais rápido do que eu. Ele estava fisicamente doente, espiritualmente doente, emocionalmente doente. Ele estava ali no tanque, mas já não lutava mais. Já não tinha mais força. Porque, queridos, se a gente não consegue perceber essas coisas no coração, ao invés da gente se arrepender delas, a gente se arma com elas. E elas vão empurrando a gente para o buraco. Cada vez mais empurrando a gente para o buraco. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, nós encontramos
a história da mulher samaritana, a moça que está lá na beira do poço, que tem um encontro com Jesus na beira do poço. A mulher está destruída, arrebentada, né? Jesus faz questão de providenciar um encontro com ela. Passa por um lugar que era um lugar cheio de riscos, mas Jesus providencia, e à medida que Jesus vai cutucando aquela mulher, ela vai tentando se esconder atrás da religiosidade dela. Jesus pergunta, ela fala assim, eu vejo que o Senhor é mestre, onde é que a gente deve adorar? E ela vai se escondendo, se escondendo, se escondendo, porque onde não tem arrependimento, tem esconderijo. E a gente não percebe a miséria onde a gente se enfia, onde a gente se mete. Josué 7 tem a história da derrota de Israel para um minúsculo povo chamado Ai. Haviam tido uma vitória gloriosa derrubando os muros de Jericó. Na batalha seguinte, era uma cidadezinha tão insignificante que Josué nem buscou a presença do Senhor. O texto diz assim, que ele falou, separa tantos homens aí, vão lá, né, arrebentem com aquela cidade e voltem aqui para a gente celebrar. E eles foram e levaram um couro, né, apanharam, perderam a batalha. E Josué, indignado, vai para Deus e fala assim, Deus, o que aconteceu? O Senhor fez algo tremendo aqui com Jericó e agora nós perdemos a batalha para um povo tão insignificante. E aí Deus fala assim, tem pecado no meio. Tem pecado no meio. E aí aquela notícia se espalha, Josué traz a notícia, mas ninguém se manifesta. E aquilo vai ficando escondido, escondido, escondido. E Deus vai dando estratégia, e vão cercando, cercando, até que Acã, sem saída, não tinha arrependimento, é que não tinha saída. Não tinha como ele fugir mais. Aí ele vem e confessa. Querido, onde não tem arrependimento, tem destruição. Onde não tem arrependimento, tem destruição. Nós temos caminhado na dependência de Deus. Andamos na dependência de Deus? Ou a gente vai permitindo que o nosso sentimento de autossuficiência vai conquistando o nosso coração? Como é que nós temos lidado com as coisas? Na nossa família. Família é projeto de Deus, não? É criação de Deus, foi Deus que criou. Ele diz que se Ele não edificar a casa, nossa correria é inútil. Mas, querido, quanto de autossuficiência entra nas famílias? E de repente a gente vai perdendo a graça de Deus, a direção de Deus nas nossas casas. A igreja é de Deus. Não tem jeito da gente se mover na igreja na força do braço. A gente precisa de Deus. É dele, foi Ele que criou. E ela precisa ser conduzida do jeito dele. Talvez você diga assim, não, essa é a responsabilidade do pastor, não, é responsabilidade de todos nós, de caminharmos na total dependência, porque se estivermos na dependência de Deus, querido, a gente se torna um elemento de bênção, um na vida do outro. A gente se fortalece. No trabalho, no ministério, você tem caminhado na dependência de Deus? Nós temos caminhado na dependência de Deus? Para terminar, querido, Deus, esse texto termina de uma forma maravilhosa, né? Tem muita exortação, tarefa de casa, leia o livro de Oséias, né? Que você vai descobrir muitas coisas maravilhosas de Deus, muitos concertos, muitas exortações, muito encorajamento, você vai ter muita revelação de Deus. Mas ele termina, né, com
uma promessa, um desafio de decisão. Ele revela um problema, que é a autossuficiência, chama o povo para o arrependimento e aí coloca o povo diante da decisão. O caminho está proposto. Agora, alguém tem que decidir. Eu não posso decidir. Eu posso decidir por mim. Eu sou confrontado com as decisões que Deus me propõe diariamente. E aí, a decisão é: volta. Volta. E aí ele oferece algumas razões para a gente. Se você tiver com a Bíblia aberta, eu queria que você olhasse as razões pelas quais ele te chama para voltar. No capítulo 13, versículo 4, e eu já estou terminando. Capítulo 13, versículo 4, ele diz assim: todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Não há Salvador senão o Senhor. Querida, eu creio que essa é uma das primeiras e mais importantes razões para que eu tome a decisão diante da proposta que Deus me faz. Não há outro caminho, não há outro Deus, não há outra direção, não há outra possibilidade. Eu preciso voltar o meu coração para Deus, para o Senhor. Ele é único. Se a gente olhar desde o início da criação, todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento, Deus mostra e revela para nós que não há outro Deus, não há outra possibilidade, não há outro caminho, não há outra maneira. Se eu quero viver o projeto de Deus, se eu quero a plenitude de Deus, eu preciso entender isso. 1 Timóteo capítulo 2, o apóstolo Paulo exortando o povo a um momento de oração, ele, no versículo 4, ele fala que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. No versículo 5 ele diz: porque não há nenhum outro mediador. Não há possibilidade. Ele diz: volta, querido, porque Ele é único. Ele me criou, Ele te criou, Ele teve a capacidade de oferecer o Filho dEle. Quando o Filho dEle subiu aos céus, Ele não nos deixou órfãos, Ele enviou o Seu Espírito, para que nós fôssemos guiados em toda a verdade dEle, não do meu coração. Ele diz: volta. E essa volta, querido, ela exige de mim consciência, porque a autossuficiência é muito sutil. Às vezes, eu penso que Ele está me chamando de voltar de outros tipos de pecado, que de repente eu caí aqui, escorreguei ali, mas eu não percebo a sutileza da autossuficiência. Porque ela me afasta de Deus. O versículo 9, capítulo 13, quando ele diz assim: a tua ruína vem de ti, e só de mim, o teu socorro. Pastor Silvio lembrou bem aqui, olha aí para a sua mão, né? As mãos do Senhor são iguais às suas, não é? Elas são maiores, são mais poderosas, são mais fortes, elas têm um alcance muito maior. Ele diz: é do Senhor que vem o socorro que eu preciso, querido. É do Senhor que vem o socorro que você precisa. É do Senhor que vem o socorro que a igreja precisa. É do Senhor que vem o socorro que a nossa cidade precisa. É do Senhor que vem a nossa vitória sobre o Covid. Ontem eu estava participando de uma conferência e um dos preletores diz assim: qual é a expectativa da humanidade hoje, diante do Covid? Que o Senhor intervenha na terra? Não é, querido.
Hoje toda a nossa expectativa está em torno da vacina, né? Que alguma dessas vacinas aí funcione rapidamente para resolver o nosso problema. Claro que Deus está abençoando esse negócio também, né? Mas o Senhor é muito mais poderoso do que a vacina, é verdade ou não? E quando Ele foi na cruz, dizia esse pregador, Ele providenciou a vacina, que nos livra do vírus mais mortal, que mata não só o corpo, mas nos leva para uma eternidade de destruição. Ali Jesus entregou a sua vida e derramou o seu precioso sangue para que eu e você pudéssemos ter vida, e é na força e no poder dele que nós precisamos lutar, viver, porque é dele que vem o nosso socorro. Versículo 14, ele diz assim: eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Onde? Ele diz: eu remirei vocês. E Jesus já fez isso lá na cruz, para que nós fôssemos libertos, restaurados, curados e livres para a glória dele. E aí o capítulo 14 está cheio de promessas. Versículo 4: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Versículo 5: serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como cedro do Líbano. Versículo 6: estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, a sua fragrância como a do Líbano. Versículo 7: os que se assentam de novo, a sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal e florescerão como a vide, a sua fama será como a do vinho do Líbano. Versículo 8, numa outra versão diz assim: fique longe dos ídolos, sou eu que respondo às suas orações e cuido de ti. Sou como a árvore sempre verde, todos os seus frutos vêm de mim. Vêm de mim. E o versículo 9 nos coloca na decisão. Ele diz: quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão nele, mas os transgressores neles cairão. Querido, eu queria que você ficasse em pé um pouquinho. Eu queria que você desse uma examinada no teu coração. Eu queria que você pensasse um pouco. Você como pessoa, eu como pessoa, esquece título, ministério. Nós existimos para quê? A nossa família existe para quê? A tua igreja existe para quê? O teu trabalho existe para quê? Eu creio, querido, que eu, minha casa, a igreja, o meu trabalho, o teu trabalho, existe para a glória de Deus. Existe para a glória de Deus. A gente sabe que Jesus é único, que o Senhor é único, que Ele tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra, que Ele pode tudo quanto Ele quer. A gente sabe que é dele que vem o socorro, a gente sabe que é dele que vem, a gente declara isso em todo o tempo,
que Ele é médico dos médicos, que Ele é Senhor dos senhores, que Ele é o Todo-Poderoso. A gente sabe disso. Mas apesar de sabermos tudo isso, como Israel sabia também, Israel ia abrindo concessões e ia saindo da presença de Deus, sem perceber. E as outras coisas começavam a ganhar lugar no coração do povo. E eles só descobriam isso, querido, quando eles estavam debaixo do jugo de alguém. A gente é muito bom em dar justificativas, como aquele paralítico. Está ali necessitado, mas o coração dele foi sendo dominado de um jeito tão grande, que ele não consegue nem dialogar com quem está perto mais. Ele podia chegar ali e dizer: gente, eu estou há 38 anos aqui, me ajuda. Na próxima vez que a água agitar, me leva junto com você para dentro da água. Mas ele foi amargurando o coração e fazendo de todas as pessoas necessitadas ao redor dele concorrentes dele. E a gente vive momentos assim, querido. A gente olha para a terra, um povo necessitado. Mas a gente às vezes está discutindo a vida apenas na esfera política. Esse é verdinho, esse é vermelhinho. E a gente esquece que por trás daquelas pessoas tem alguém precisando de Jesus Cristo. Tem alguém precisando de cura. Tem alguém precisando de salvação. O mundo não vai pensar como nós, querido. E nós não temos que pensar como o mundo. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos que pensar o mundo a partir de Cristo. E quando nós começamos a pensar o mundo a partir de Cristo, querido, a gente entra em choque. Porque tudo que o mundo pensa é diferente daquilo que o Senhor pensa. Eu queria que você parasse por um instante e pensasse nisso. A sutileza, querido, da autossuficiência. Eu preciso fazer essa revisão permanentemente no meu coração. Eu olho para o meu coração o tempo inteiro. Porque a gente tem um tempo de caminhada, a gente tem um tempo de experiência, mas essas coisas não podem substituir, querido Deus. Eu não caminho por causa da minha experiência, eu não caminho por causa da minha inteligência, eu caminho por causa da graça de Deus. O Senhor é comigo, Ele é contigo, o Senhor é conosco. Ele conhece todas as coisas. Não tem nada escondido para Ele. Ele sabe quando nós o deixamos. Ele sabe quando nós nos afastamos dEle. Ele sabe quando nós deixamos outras coisas dominarem o nosso coração. E Ele sabe que quando nós fazemos isso, nós vamos arrumar alguém para culpar. Mas o Senhor está dizendo para você, querido, há uma decisão a ser tomada. Se você volta, já pensou o capítulo 14 se cumprindo na sua vida? Já pensou o capítulo 14 se cumprindo na sua família? Já pensou o capítulo 14 se cumprindo no seu trabalho? Já pensou o capítulo 14 se cumprindo na vida da igreja? Os ramos sendo estendidos por todos os cantos. A glória do Senhor será manifesta de uma forma poderosíssima. Feche os teus olhos, querido. Pensa um pouquinho nisso que nós acabamos de compartilhar. É tempo de decisão. Deus revela o nosso coração. Deus aponta o caminho. E Deus diz assim, agora é com você.
eu sou único. Tudo que você precisa vem de mim. Tudo que a tua família precisa vem de mim. Tudo que a cidade precisa vem de mim. Tudo que a igreja precisa vem de mim. Eu quero fazer com que os seus ramos sejam estendidos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus, por cada vida. Eu quero te agradecer por meus irmãos e irmãs. Eu quero te agradecer, Pai, por esta palavra, porque ela revela, Pai querido, ó Deus querido, uma sutileza que penetra em nossos corações, Pai, ó Deus, de forma quase que imperceptível, e nos afasta, Pai querido, do Senhor. Pai, eu quero, ó Deus querido, clamar ao Senhor, Pai, que o Senhor venha com teu Espírito, ó Deus, sobre a minha vida e a vida de todos os nossos irmãos e irmãs, ó Deus, e traga, ó Deus querido, o entendimento, traga o discernimento, traga para nós, Pai querido, ó Deus, a compreensão, Pai, ó Deus querido, que nós saibamos, Pai querido, discernir, Pai querido, que tudo que nós precisamos vem do Senhor e de nenhuma outra fonte. Toma-nos nas tuas mãos, Pai. Manifeste o teu poder sobre nós. Ó Deus, enche, Deus, a tua igreja, Pai. Enche as nossas vidas, Pai. Manifeste, Pai, ó Deus querido, a tua cura sobre nós, Pai, como o Senhor fez, ó Deus querido, muitas vezes com o povo de Israel, como o Senhor fez, Pai querido, quando enviou teu Filho, e o Senhor continua fazendo, Pai, ainda hoje, ó Deus querido, é só olharmos a história, nós perceberemos, Pai querido, que o Senhor continua chamando, Pai querido, o teu povo para perto do Senhor. Aviva a tua obra, Pai. Ó Deus querido, traz a nós, ao nosso coração, Pai, um avivamento, ó Deus querido, genuíno, um avivamento, Pai, ó Deus, que nos encha de temor ao Senhor, um avivamento, Pai, que nos encha do amor do Senhor, Pai, um avivamento, Pai, que nos leve a caminhar, ó Deus, na autoridade, no poder do Teu nome, na sabedoria que vem do alto, um avivamento, Pai, que nos faça enxergar as coisas com os olhos do Senhor, um avivamento, Pai querido, que, ó Deus, revele para nós, Pai querido, que nós somos Teus embaixadores, ó Deus querido, na terra, falamos como se Deus estivesse falando, Pai querido, por nosso intermédio, como diz Paulo. Deus, traz para nós, Pai, traz na vida da Tua igreja, traz na vida das famílias, Pai, um avivamento, Pai, ó Deus querido, que seja revestido de santidade, e que na santidade, ó Deus querido, o povo que passa por perto de nós, possa olhar para nós e declarar, ali vai um homem, ali vai uma mulher de Deus, porque teme ao Senhor e anda no temor do Senhor. Pai, em nome de Jesus, restaura as nossas vidas, restaura as famílias, restaura a Tua igreja, restaura o Teu povo nessa cidade. Ó Deus querido, que mesmo diante de tantas ameaças, ó Deus querido, nós, Teu povo, espalhado por esta cidade, ó Deus querido, nas mais variadas denominações, ó Deus, nós possamos ter uma palavra do céu, ó Deus querido, para liberar na terra, ó Deus querido, no poder do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus. Pai, eu entrego todos os nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, Pai. Ó Deus, alguns atingidos, ó Deus querido, pelo Covid, ó Deus, outros por outras enfermidades, mas nós sabemos quem é o Senhor, e sabemos que o Senhor tem todo o poder e autoridade sobre toda enfermidade, que o Senhor esteja tocando nessas vidas, Pai, ó Deus querido, trazendo cura, trazendo restauração e renovo, que o Senhor abençoe, Pai, as autoridades dessa cidade, nesse tempo tão complicado, Pai, onde eles precisam tomar decisões, ó Deus, reveste de sabedoria, Senhor, essas vidas, ó Deus, para que possam, ó Deus querido, agir, ó Deus querido, na autoridade do Senhor e abençoar a nossa cidade, ó Deus querido, no poder do nome de Jesus. Eu quero Te agradecer por essa manhã,
ó Deus, por esse momento de adoração, de culto, e te pedir, Deus, aviva a tua obra em nossas vidas, e que o Senhor encontre nesse lugar um povo totalmente dependente do Senhor, em nome de Jesus. Amém.